Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao resumo semanal da novela Mania de Você. No capítulo de segunda-feira, Viola tenta falar com Marcel, mas ele a evita a todo custo. Desesperada, ela insiste em encontrá-lo, pois precisa de respostas sobre as transferências que haviam desaparecido misteriosamente de sua conta bancária. Enquanto isso, Rudá, cansado de se esconder e viver sob pressão, decide fugir da ilha, acreditando que essa seja sua única chance de liberdade. Contudo, sua ausência não passa despercebida. Edmilson e Wagner, dois antigos amigos que se tornaram rivais, brigam violentamente por causa de Du. Ambos juram proteger a mulher, mas seus interesses obscuros acabam colocando a própria segurança dela em risco. No outro lado da trama, Evelyn e Lady vivem com medo de que seus segredos sejam revelados. Cada passo delas parece cercado por ameaças, enquanto o tempo parece estar contra elas. Em meio a tudo isso, Viola descobre que sua conta bancária foi zerada, mergulhando em um misto de pânico e frustração. Ela suspeita de Marcel, mas não tem provas para confrontá-lo diretamente. Paralelamente, Iberê, um velho amigo de Rudá, toma a difícil decisão de revelar seu paradeiro a Mavi, que acredita poder ajudar o rapaz. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Moema e Nahum, em uma busca desesperada pela ilha, avistam Rudá correndo em direção ao cais. É agora ou nunca. Logo ele murmura para si mesmo. Mas será que conseguirá escapar antes que seu passado o alcance? O destino de todos parece se entrelaçar em um ponto de não retorno. No capítulo de terça-feira, Nahum e Moema percebem que Rudá é prisioneiro ao observarem seus movimentos restritos e a presença de homens armados ao seu redor. Desconfiados, tentam planejar um resgate silencioso, mas suas ações chamam a atenção. Enquanto isso, Volney convida Mércia para jantar, em um gesto inesperado que reacende memórias de um passado há muito esquecido. Mércia hesita, mas aceita, intrigada pelas intenções de Volney. Em outro cenário, Fátima recebe um buquê de flores, o que desperta o ciúme de Robson. Ele não esconde seu incômodo e exige saber quem enviou o presente, mas Fátima desconversa, aumentando a tensão entre eles. No entanto, ela também parece abalada, como se soubesse algo que Robson ainda não descobriu. Já Michelle, surpreendida por um telefonema urgente, é informada de que Cristiano precisa de um advogado imediatamente. Sem tempo para entender todos os detalhes, ela começa a organizar os documentos e a traçar um plano para ajudá-lo, preocupada com a gravidade da situação. Enquanto isso, Viola finalmente consegue um emprego, enxergando ali uma chance de recomeço. No entanto, seu entusiasmo é interrompido quando ela descobre que o cargo exige lidar diretamente com pessoas que preferia evitar. De volta à ilha, Rudá, Moema e Nahum são capturados a mando de Mavi. Seus esforços para escapar são frustrados, e o trio se vê diante de uma situação perigosa. Mavi, calculista, não deixa dúvidas de que tem planos sombrios para eles. No capítulo de quarta-feira, Luma consegue chegar até Rudá, Moema e Nahum, no momento exato em que o trio tenta entender como escapar dos capangas de Mavi. Determinada a ajudá-los, ela arma um plano arriscado, mas Rudá, relutante, demonstra desconfiança em relação às suas intenções. Enquanto isso, Michelle, percebendo que não pode resolver a situação sozinha, pede ajuda a Isis para tirar Cristiano da cadeia. Isis, com seus contatos influentes, promete fazer o possível, mas avisa que isso pode custar caro, tanto em termos financeiros quanto emocionais. Michelle hesita, mas sabe que não tem outra escolha. Paralelamente, a polícia chega à ilha à procura de Rudá, complicando ainda mais a situação. Com um mandado em mãos, os agentes revistam todos os locais possíveis, aproximando-se perigosamente do esconderijo. Luma insiste para que Rudá entre na lancha e fuja, mas ele se recusa, afirmando que precisa resolver as coisas por conta própria. Moema e Nahum tentam convencê-lo,
mas o jovem se mostra irredutível. Enquanto isso, em um momento de sinceridade, Volney revela a Mércia que está interessado nela. Surpresa com a confissão, Mércia não sabe como responder, pois ainda carrega dúvidas sobre o passado dos dois. Longe dali, Viola recebe a informação de que os capangas de Mavi estão atrás dela. O medo a paralisa por um instante, mas logo ela decide que não será pega desprevenida. Se querem me encontrar, terão uma boa surpresa, murmura, enquanto traça um plano de sobrevivência. No capítulo de quinta-feira, Luma, encurralada por Mavi, insiste que não sabe o paradeiro de Rudá. Com olhar firme, tenta esconder o nervosismo enquanto Mavi a observa desconfiada. Não adianta mentir para mim, Luma. Eu sei que você está ajudando ele, diz Mavi, aumentando a tensão. Luma, contudo, se mantém firme em sua negativa. Enquanto isso, Nahum, cansado das ações autoritárias de Mavi, decide repreendê-la. Você está passando dos limites. Não percebe que está colocando todos em perigo? Zrenia ele, com a voz cheia de indignação. Mavi, no entanto, ignora as palavras de Nahum e reafirma seu compromisso em capturar Rudá a qualquer custo. Longe dali, Yarley finalmente aceita o emprego de recepcionista oferecido por Hugo no resort. Apesar das inseguranças iniciais, ele enxerga a oportunidade como um recomeço. Vou dar o meu melhor, diz ele, enquanto Hugo sorri, confiante de que fez a escolha certa. Enquanto isso, Lady corre para avisar Evelyn que sua mãe está prestes a chegar. Você tem que estar preparada. Ela não vai aceitar desculpas, alerta Lady, deixando Evelyn ainda mais ansiosa com o iminente confronto familiar. Em um momento inesperado, Rudá e Viola se reencontram. Ambos ficam surpresos ao se verem novamente após tanto tempo. Você não mudou nada, diz Rudá com um sorriso, enquanto Viola, emocionada, tenta segurar as lágrimas. Apesar do clima de nostalgia, ambos sabem que têm muito a conversar e que o passado ainda carrega sombras a serem enfrentadas. No capítulo de sexta-feira, Marcel desperta no hospital, ainda atordoado pelos eventos recentes, e tenta ligar para Viola, ansioso para saber de sua segurança. Porém, ao discar o número, uma sensação de angústia toma conta dele, já que não tem certeza do que aconteceu entre eles antes do acidente. Enquanto isso, Du observa com prazer Yarley trabalhando no resort. Ela percebe a maneira como ele a observa, mas se sente desconfortável, tentando ignorar os olhares e continuar com seu trabalho. Du, no entanto, não esconde seu interesse, fazendo comentários que deixam Yarley inquieta. Sirley, sempre em busca de agradar e impressionar os outros, tenta conquistar a atenção de Berta. Ela se esforça ao máximo para exibir sua simpatia e inteligência, mas Berta permanece indiferente, observando-a com um olhar cético. Sirley não desiste e continua sua tentativa de fazer uma boa impressão, sem perceber que está caindo em suas próprias armadilhas. Em outro canto da ilha, Nahum propõe a Moema que os dois morem juntos. Ele fala com tanto entusiasmo e confiança que Moema fica dividida, sem saber como reagir. Podemos tentar, Moema. Sei que seria uma grande mudança, mas talvez seja o que precisamos, diz ele, aguardando a resposta dela, que por mais que goste da ideia, sente uma grande insegurança. Iberê, por sua vez, descobre onde Viola está escondida e rapidamente avisa a Mavi que não perde tempo e começa a bolar um plano para capturá-la. Viola, no entanto, não se deixa abater e decide levar Marcel para o abrigo comunitário, acreditando que é o lugar mais seguro para ele, ao mesmo tempo em que sente que está mais próxima de escapar da ameaça de Mavi. No capítulo de sábado, Viola e Marcel festejam com os moradores do abrigo, aliviados por estarem em um lugar seguro, mesmo que temporariamente. A alegria é contagiante e todos compartilham risos e músicas, criando um ambiente de união e esperança em meio ao caos. Porém, Viola mantém uma expressão de preocupação, sabendo que a ameaça de Mavi ainda não foi afastada. Mavi e Iberê monitoram a área com drones, tentando localizar Viola e capturar todos que estão com ela.
A cada voo, os drones percorrem os arredores do abrigo, em busca de qualquer movimento suspeito, mas Viola e os outros moradores se mantêm atentos, cientes do perigo iminente. Mavi, impaciente, sabe que não pode perder essa chance. Enquanto isso, Marlette chega à casa de Berta, se fazendo passar por Dona Zuleide, mãe de Evelyn. Ela sabe que precisa se infiltrar na vida de Berta para conseguir informações sobre o que está acontecendo na cidade. Com um disfarce convincente, ela consegue enganar Berta, que a recebe com hospitalidade, sem desconfiar da farsa. Hugo, desconfiado, começa a questionar a fidelidade de Diana. Ele percebe que ela tem agido de forma estranha ultimamente, evitando olhares e respostas diretas. A dúvida começa a corroer sua confiança e ele se propõe a investigar, mas sem fazer com que ela perceba suas intenções. Em segredo, Mércia se envolve com Volney, mantendo o relacionamento às escondidas. Eles se encontram sempre em locais discretos, trocando carícias e promessas, mas ambos sabem que essa relação não pode vir à tona. As emoções estão à flor da pele, mas o medo de serem descobertos mantém tudo nas sombras. Finalmente, Mavi chega ao abrigo. Ela entra com um olhar decidido, cercada por seus capangas, pronta para confrontar Viola e acabar de vez com sua fuga. A tensão aumenta, e todos dentro do abrigo se preparam para o que pode ser o confronto final. No próximo capítulo da novela Mania de Você, Viola, em uma noite chuvosa e fria, é levada para um abrigo comunitário após ser encontrada desorientada nas ruas. Ainda confusa, ela tenta entender o que aconteceu, mas sua mente parece um emaranhado de lembranças e lapsos. Enquanto isso, Mavi e Iberê, desesperados, buscam por qualquer pista sobre o paradeiro de Viola. Ao chegarem ao restaurante e tentarem acessar o sistema de câmeras de segurança, descobrem que estão com uma falha técnica, tornando quase impossível rastrear o caminho de Viola. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto Mavi e Iberê correm contra o tempo, Luma decide assumir o comando do restaurante para que o estabelecimento não perca o ritmo e a clientela. Ela sabe que a situação é delicada, mas vê nessa oportunidade uma chance de mostrar seu valor. Em meio à correria para manter tudo em ordem, Luma descobre que um renomado crítico gastronômico visitará o restaurante naquela noite. Ansiosa para causar uma boa impressão e ciente de que isso pode mudar a reputação do local, ela começa a organizar o menu especial. No entanto, ao perceber que precisará de ajuda para lidar com a pressão, decide recorrer a Du, um chefe experiente que já trabalhou com pratos sofisticados e é conhecido por sua criatividade. Enquanto isso, Marcel, amigo de longa data de Mavi, sofre um acidente de moto ao tentar chegar rapidamente ao restaurante para ajudar na busca por Viola. O acidente deixa a todos ainda mais preocupados, e Mavi se vê dividida entre cuidar do amigo e continuar a busca pela tia desaparecida. No restaurante, a situação se complica quando Lady, motivada pela inveja, tranca Isis em um closet. Isis estava responsável por auxiliar Luma naquela noite importante e agora, trancada, não consegue responder aos chamados. Du e Luma precisam improvisar para suprir a ausência de Isis e garantir que tudo saia conforme o planejado para impressionar o crítico gastronômico. Enquanto isso, no abrigo comunitário, Viola finalmente desperta. Ainda desorientada, ela se lembra aos poucos do que a levou até ali. Olhando ao redor, ela sente um misto de alívio e inquietação, sem saber que Mavi e Iberê estão à sua procura e que sua ausência desencadeou uma série de eventos imprevistos. A milionária Berta está cada vez mais vulnerável, rodeada de pessoas com interesses escusos que a manipulam sem que ela perceba. Evelyn, uma jovem aparentemente ingênua, é a nova integrante desse jogo perigoso de mentiras e traições. Apesar de seu rosto angelical, ela tem mais segredos do que Berta imagina
e está disposta a ir longe para proteger sua posição e seus próprios interesses. Evelyn, ao se envolver com Tomás, o filho de Isis, percebe que a relação com ele pode ser a chance de mudar de vida definitivamente. Ela sabe que uma aliança com a família rica, principalmente se tiver um filho com Tomás, lhe traria estabilidade financeira e poder. No entanto, Evelyn esbarra em um grande problema. Berta, uma mulher curiosa e com instintos afiados, quer conhecer sua família, algo que Evelyn sempre evitou. Ela teme que se Berta descobrir que sua mãe é Lady, a empregada doméstica, e que seu pai é Sir Leigh, o motorista, toda a sua estratégia se desmorone. Para contornar a situação, Evelyn elabora uma mentira elaborada e arriscada. Ela contrata Marlette, uma mulher simples, mas com certa astúcia, para se passar por sua mãe diante de Berta. Marlette, que passa por dificuldades financeiras, aceita o acordo sem entender bem os riscos, mas disposta a seguir as orientações de Evelyn. Vestida de forma sofisticada e ensaiada para representar uma mãe de classe alta, Marlette assume o papel com tanta convicção que acaba convencendo Berta. A milionária, desatenta às nuances e desconfiada do mundo ao seu redor, cai na história, acreditando que Evelyn realmente pertence a uma família rica e distinta. O grande segredo, porém, é que Evelyn é filha de Lady, a empregada, e de Sir Leigh, o motorista. A verdade é ainda mais sombria. Lady e Sir Leigh conseguiram suas posições na casa de Berta por meio de chantagem. Lady descobriu que Isis, esposa de Berta, estava envolvida na morte de seu próprio marido, o amante secreto de Isis. Com essa informação explosiva em mãos, Lady ameaçou revelar tudo, caso não fosse contratada, trazendo seu marido junto. Dessa forma, ela assegurou uma estabilidade financeira para sua família enquanto usava o segredo como arma. Lady, por sua vez, não está ciente dos detalhes do plano de Evelyn, mas também está usando a casa de Berta para promover seus próprios esquemas. Com esperteza, ela vê na relação de Sir Leigh, seu marido, com Berta, uma oportunidade. Ela incentiva Sir Leigh a se aproximar da milionária, insinuando que, se ele ganhar a confiança de Berta, eles poderiam tirar proveito dessa proximidade para obter vantagens financeiras e, quem sabe, uma herança no futuro. Sir Leigh, que inicialmente hesita, se vê cada vez mais enredado nas manipulações de sua esposa, especialmente porque ele já tem um caso secreto com Isis. Sua relação com Isis é complexa, e ele teme que, se Lady descobrir, o plano todo venha abaixo. Enquanto Lady está ocupada com seus próprios planos e Evelyn lida com a pressão de manter sua falsa identidade de herdeira, Berta começa a perceber que as atitudes de seus empregados são estranhas. Ela nota olhares cúmplices entre Lady e Sir Leigh, e certas ausências de Isis começam a levantar suspeitas. Além disso, o comportamento de Evelyn parece cada vez mais ansioso, e suas desculpas esfarrapadas para evitar apresentar sua família deixam Berta desconfiada. Lady e Sir Leigh, ao mesmo tempo, continuam jogando com os sentimentos e a ingenuidade de Berta. A milionária, carente de afeto e confiança, começa a ver em Sir Leigh uma figura de conforto, alguém em quem pode confiar, o que fortalece ainda mais os planos de Lady de explorar a relação entre eles. Sir Leigh se vê dividido entre o plano de Lady, a ligação secreta com Isis e a manipulação emocional de Berta, que o vê como um verdadeiro amigo. A tensão aumenta quando Marlette começa a pressionar Evelyn por mais dinheiro. Ela percebe que a situação é arriscada e que poderia ser desmascarada a qualquer momento, especialmente se Lady, a verdadeira mãe de Evelyn, descobrir o plano. Marlette ameaça revelar tudo, deixando Evelyn apavorada. Para manter a farsa e garantir o silêncio de Marlette, Evelyn recorre a empréstimos e favores, tudo para proteger sua posição e evitar que Berta descubra a verdade. O que Evelyn não sabe é que Lady,
está começando a desconfiar de suas ações. Perceptiva, Lady sente que a filha esconde algo, e ao observar Evelyn mais de perto, começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela desconfia que Evelyn está usando alguém para fingir ser sua mãe, e isso a deixa em alerta. Com o tempo, Lady percebe que Marlette é uma das peças-chave da trama de Evelyn e decide usar essa informação a seu favor. No entanto, o segredo envolvendo Isis e o marido de Lady começa a se tornar uma sombra sobre todos os envolvidos. Lady sabe que, se algo der errado e Berta descobrir a verdade, ela e sua família podem perder tudo. Para proteger seus interesses, ela intensifica a manipulação, garantindo que todos estejam sob seu controle, inclusive Marlette. Enquanto isso, Evelyn começa a se questionar sobre o peso das mentiras que criou. Ela se vê encurralada entre proteger a farsa, o segredo de sua origem e o futuro de seu filho com Tomás. Ela sabe que se a verdade vier à tona, não apenas perderá Tomás, mas também destruirá sua relação com Berta e verá toda a estabilidade que construiu desmoronar. Por outro lado, Shirley vive um conflito interno. Ele está dividido entre seu amor por Lady, o envolvimento secreto com Isis e a crescente admiração que Berta tem por ele. O peso das mentiras começa a sufocá-lo, e ele teme que, se algum detalhe for descoberto, sua vida também ruirá. Ele considera revelar a verdade para Berta, mas hesita, sabendo que isso implicaria não apenas nele, mas em todos os outros, especialmente em Evelyn e Lady. Com o cerco se fechando, todos os personagens envolvidos na trama começam a perceber que estão presos em uma rede de mentiras cada vez mais frágil. A qualquer momento, um erro pode desencadear uma reação em cadeia, revelando segredos que ameaçam destruir não só as relações construídas, mas também o futuro de cada um. Evelyn, então, enfrenta um dilema moral. Continua com a farsa, arriscando sua felicidade e a vida de seu filho, ou finalmente revela a verdade, mesmo que isso lhe custe tudo o que conquistou? A resposta para essa pergunta trará reviravoltas surpreendentes e revelações inesperadas, que podem mudar o rumo de todas as histórias envolvidas.